Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para receber Marili Macruz. Marili Macruz, ela é bacharel em música, piano e mestre em musicologia pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e com a pesquisa voltada para a educação musical. Marili também é licenciada em educação artística, né, e especialista em música brasileira pela Universidade em Morumbi. Ela possui uma grande experiência em escolas de música e de educação formal através da prática do conjunto, né? Então, trabalha bastante com percussão, flauta doce e uso da voz. E também tem ali as suas aulas de piano individual e coletivo, e exerce também atividades aí como regente do coro infantil, né? Além disso, ela ministra também oficinas e cursos para educadores e dedica-se a disciplinas voltadas à didática da música e da orientação em monografias, em cursos de pós-graduação, né? Além de escrita de textos e artigos sobre o ensino da música. Então, a Marili tem uma experiência ampla nessa área de música e é com ela que a gente vai aprender aí um pouco mais sobre essa disciplina que faz parte aí de todas as nossas histórias, né, de música. Ela tem bastante coisa para acrescentar para a gente e espero que vocês gostem também. Como eu disse, é uma honra receber a Marili com a gente. Seja bem-vinda, Marili. Boa tarde, gostaria de agradecer ao Instituto Olga Cos pelo convite para participar deste evento de encerramento do projeto Embatucada. Por sinal, eu adorei o vídeo de vocês, fiquei muito feliz em poder apreciar a produção de vocês, tá? Gostaria de agradecer também a Silvia Liz e ao Gustavo Paulino pela atenção que me deram em relação ao direcionamento desta fala e pela oportunidade que eu vou ter de falar um pouco sobre o tema a escuta construída culturalmente, que foi um tema do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado, e que teve a sua defesa há exatos 10 anos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de propor uma escuta, tá? Gostaria que vocês apreciassem uma gravação, um áudio, e tentassem imaginar o que está por trás desse áudio, qual seria a história desse áudio, tá? Que música é esta? O que há por trás dela? Quem a toca? Escreva sua suposição no chat. Bem, vamos escrevendo o que vocês acham dessa música. De onde será que ela vem? Quem será que a toca, hein? Ao mesmo tempo em que eu estou trazendo algumas referências, conceitos da minha dissertação de mestrado, e que são hoje muito importantes para a minha atuação enquanto professora,
eu procuro, né, ir cada vez mais a fundo nas experiências artísticas e ao relacioná-las com o que eu trago, né, desde a minha infância, né, de memórias musicais, de referências, de vozes que eu sempre escutei, né, e assim eu proponho que as seguintes reflexões acompanhem a exposição que eu vou fazer. Então, que vocês tenham em mente esses questionamentos aqui. Como aproveitar, dar sentido, transformar e transpor artisticamente as manifestações sonoro-musicais de nosso cotidiano. Como será que a gente pode aproveitar, né, aquilo que a gente traz desde a infância? Eu, por exemplo, eu venho de uma família onde a música sempre esteve muito presente. A voz super afinada da minha mãe, a voz nem tão afinada do meu pai, mas muito alegre, elas mobilizavam os nossos finais de semana. A gente ouvia muitas músicas, muitos tipos de músicas diferentes. Também a escola, o parque infantil que eu frequentava quando era criança, também tinha muita música, né? No parque, na hora das brincadeiras, a gente sempre cantava, era no balanço, era nas rodas mesmo, então a gente tinha muitas cantigas de roda, eu tenho um repertório enorme e que vem desde a infância, né? Esses repertórios de cantigas de roda. Muitas foram ensinadas pelas crianças e muitas em casa mesmo, né, com os meus irmãos também. Na minha cidade também tem uma vida cultural bastante agitada, então eu sempre tem também a questão das procissões, tem procissões, né, em vários momentos do calendário da Igreja Católica, né? Então, a gente tem a procissão de São Benedito, que é uma festa, talvez seja a maior das festas que a gente tem, e então acompanhar os cantares pelas ruas, aquelas vozes que iam pelas ruas, faz muito parte do meu imaginário né, dessas minhas referências, né? Mexe muito comigo. E outras coisas que também acontecia, tem um carnaval muito forte, né? E uma vez eu me lembro que os meus irmãos, eles foram num grupo batucando as suas latas, e eu fui numa escola de samba, eu era bem pequena, tinha 6 anos, fui e sambava, me achava a rainha da bateria, né? E tudo isso, na verdade, vem me nutrindo de um jeito muito forte, né? Depois eu acabei indo para Tatuí, fiz a minha formação em Tatuí, no conservatório, e uma coisa, né? Além daquela formação que eu tinha, mais voltada a uma formação da música erudita, música de concerto, tinha umas coisas que aconteciam à parte, como, por exemplo, as rodas de choro, e que foi assim, né? Foram os meus primeiros contatos, por exemplo, como um instrumento como a flauta transversal. Então, tudo isso ficou bem marcado para mim. E é uma bagagem que eu trago comigo, e levo comigo, inclusive, para a sala de aula. Então, essas experiências são gostosas da gente compartilhar com as crianças. E por isso que eu faço questão também que elas compartilhem as experiências delas comigo também. Tá? E que tragam, e eu valorizo. E por isso que eu acho que eu tenho tanta flexibilidade para aceitar aquilo que elas trazem, né? E acho que tem, né, na verdade, tem um valor, né, que é o respeito por aquilo que as crianças estão trazendo. E para mim isso importa muito. Então, nas aulas, né, em que eu dou, né, as aulas que eu trago sempre assim 2 eixos, né, que em relação ao repertório e às práticas mesmo, porque eu considero
tudo isso, toda essa bagagem, eu não considero apenas como um repertório de determinado gênero de música, ou não, acho que tem isso, mas tem também a prática, né? Como é que é a minha prática com a música, como eu me relaciono com o fazer musical também, e como eu penso música também. Então, tudo isso está agregado, né? Nesse modo, né, de pensar, essa escuta construída culturalmente, ela agrega tudo isso, né? E a gente não tem como negar. E eu tenho, então, como eu ia dizendo, eu tenho dois eixos importantes, né? Um que é aquele que acata, né, o desejo das crianças, né? Lógico que a gente conversa, a gente dialoga para ver se realmente o que a criança né, nos traz faz sentido, né, para o nosso processo e para o processo, se estamos vivendo num coletivo, se vai fazer alguma diferença, como é que isso vai ser aproveitado dentro do grupo. Então, eu tenho esse eixo que é do que a criança deseja saber e se isso realmente vai fazer sentido, e isso a gente acorda, né, entra em acordo, e né, e as outras possibilidades. O que eu posso, né, fazer, trazer para eles de conceitos, de práticas, que faça com que eles, né, tenham uma abertura maior para a música, para o fazer musical, ampliem e aprofundem os seus conhecimentos, né? Então, acho que tem tudo isso, a gente tem que mesclar. Lembrando, né, que isso que eu trato como escuta construída culturalmente tem muito a ver com o que o Pérez Gomes chama de cultura experiencial. Né? Então, todas as experiências, né, tudo que a gente vive fora do ambiente formal de ensino, que a gente vive socialmente, na interação com as pessoas, no cotidiano. E como isso acaba indo para a sala de aula e na escola mesmo, né? Porque o interessante de ver do Pérez Gomes é que ele trata a escola como um lugar de encontro de diferentes culturas. Então, ele traz a cultura crítica, que é a cultura mais dos patrimônios culturais, mais sistematizada, traz a cultura acadêmica, que diz respeito à organização curricular, traz a cultura institucional, que diz respeito às exigências da escola, à estrutura e ao funcionamento da instituição, e traz a cultura social, né, que atravessa, na verdade, todos os questionamentos, questões, né, de interesse público, né, e de interesse social, né, que acaba atravessando e que a gente tem que dar conta também. Então, para a gente aqui, na escuta construída culturalmente, o que nos interessa mais é a cultura experiencial, especificamente, estou falando no foco, não que as outras não interessem, né? Tá? Então, gostaria agora de falar rapidamente de como foi sendo elaborada a minha dissertação de mestrado, né? Afinal, são 10 anos, e eu acho que são 10 anos bem interessantes, assim, que eu tenho vivido e tenho colhido muitos frutos dessa minha pesquisa, sobretudo nas minhas atitudes, né? Porque eu acabei usando muitos dos recursos metodológicos de pesquisa na minha própria aula. Então, assim, como olhar, como escutar, né? Como esperar que a pessoa se manifeste, e aí sim eu fazer algumas intervenções, ou simplesmente escutar o que, né, estava sendo dito por alguma criança, ou por alguém que estava vivendo comigo alguma situação de aprendizado. Tá legal? Eu falo aprendizado mesmo, no sentido do Vygotsky, de firmar algo que está se estabelecendo mesmo
na interação, tá? Então, eu vou agora compartilhar com vocês um pouquinho aqui do meu tema, que é o papel da escuta construída culturalmente nos processos de aprendizado e desenvolvimento musical da criança, né? E o conceito de escuta construída culturalmente, ele foi baseado em Pierre Schaeffer, tá? Músico francês, e vem de uma obra dele, que é o Tratado dos Objetos Musicais, e eu acabei estabelecendo uma definição mais ou menos assim: conjunto de referências sonoras adquiridas, cultivadas e compartilhadas por indivíduo ou grupo social como seu acervo próprio de escuta, de acordo com suas experiências particulares, interpessoais e sociais diárias. Né? O Pierre Schaeffer, ele colaborou muito para que, na compreensão do som, de como se dá a percepção sonora até a compreensão. Então, ele fez o que ele chama, né, de itinerário perceptivo, de como um evento sonoro ele é percebido desde o momento em que ele acontece, então, enquanto som bruto, que o ouvido capta, né, percebe, né, dentro de constituições físicas mesmo, depois como passa para uma questão de escuta, de como eu percebo, né, eu identifico tal som, tal manifestação sonora, tal fonte sonora, e depois eu qualifico, né, ela está atendendo, né, a que função, né, é uma função musical, não é uma função musical, né, então, assim, como que eu entendo o que foi escutado, então foi identificado, depois ele é qualificado enquanto escuta, e depois ele é finalmente compreendido, né, e aprendido dentro de uma situação, então são atribuídos significados, então é algo que denota uma apreensão com mais qualidades mesmo, né, e sentido, né, que sentido aquilo faz em determinadas situações, tá? E isso para mim foi fundamental, juntamente com alguns antropólogos, né, etnomusicólogos também, que colaboraram para que isso acontecesse, né, então, que me fizeram entender que o som, ele às vezes, ele tem um significado para determinada cultura e para outra não, né, essa outra cultura talvez nem perceba esse som, né, e quem dirá o significado dele, tá bom? Então, foi assim que eu fui construindo, né, esse conceito. Tá? E o objetivo da pesquisa, então, era analisar e interpretar a participação e a contribuição da escuta construída culturalmente nos processos de educação musical de alunos de 6 a 10 anos de uma escola particular da cidade de São Paulo. Hoje eu vejo que foi feito, né, com esse intuito de atender aquele público e de fazer a verificação da pesquisa junto àquelas pessoas. Porém, eu vejo que é bem maior, porque depois disso, por onde eu tenho passado pelas outras escolas, instituições, organizações não governamentais, então, por situações de ensino formal e informal, eu tenho visto que é possível, né, de se pensar assim, de se aplicar esses princípios dessa forma, tá? Isso por quê? Porque eles são princípios muito abertos, que permitem uma flexibilidade muito grande, que atende, né? Ele acaba atendendo, por se tratar da escuta e por respeitar tanto cada lugar, cada contexto, isso acaba acontecendo com muita tranquilidade, né? É fácil você trabalhar com respeito. Isso é muito fácil.
E, então, estabeleceu-se o problema da pesquisa, né? Em que medida a escuta construída culturalmente pode se constituir em elemento mediador da aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes inerentes aos processos de educação musical. Então, eu tinha, né, que resolver, falei, mas será que ele é um elemento importante mesmo? Porque muitas vezes a gente vê, tá, o espaço como um elemento mediador de aprendizagem, né? E aí, nesse processo todo, eu fui verificando que aquilo que as pessoas trazem como referência é realmente importantíssimo, né, para aquilo que elas vão aprender depois. Como é que a gente vai fazendo, né, os links, né, a gente vai linkando um aprendizado no outro. Isso daí tem sido, né, bem interessante, assim, de ver, tá? E a metodologia, então, como eu era professora dessas turmas que eu pesquisei, que eu investiguei, então, ela se deu como uma investigação qualitativa do tipo etnográfico em educação, com participação completa por pertencimento original. Então, enquanto, né, participante mesmo, e ainda como uma pessoa que pertencia àquele lugar enquanto educadora, isso daí acabou me dando uma maior legitimidade nessa pesquisa, tá? Isso porque, em determinados momentos, eu poderia fazer interferências e tomar decisões isso sempre pensando naquilo que poderia melhorar para os alunos também, tá? Nos processos que estavam sendo vividos. Então, os procedimentos metodológicos, né? Muita gente pergunta, mas você fez um contato exploratório? Fiz. Eu fiz esse contato exploratório porque, enquanto professora, né, eu tinha um tipo de relação, e conforme eu fui estudando, eu fui me aprofundando mais nesse outro papel de pesquisadora também, eu tive que fazer um outro reconhecimento de campo também. Tá? Só que isso, hoje, né, trouxe para mim uma contribuição enorme. Então, eu sei que eu consigo articular todos esses papéis com mais tranquilidade. E depois, então, né, depois do contato exploratório, observação das aulas e registros, sempre um aparelho, né, uma filmadora ligada ou um gravador ligado para fazer os registros, isso é fundamental, né? E depois, então, na sequência, a seleção, sistematização e a interpretação dos dados que eram coletados. E, por fim, a elaboração da dissertação. Tá? E nisso tudo, então, eu acabei juntando a música, a educação, a antropologia. Tá? E esse fazer, né, essa atitude antropológica, para mim, foi, né, das situações mais interessantes que eu tenho vivido, tá? Que é você olhar para as coisas com menos preconceito, com você entender o que o outro quer te dizer, você se colocar no lugar do outro, mas sentindo mesmo o que ele tem a lhe dizer, né? Ou o que ele não tem a lhe dizer e que, na verdade, acaba se manifestando de alguma forma. Tá? Então, eu acho que foi essa pesquisa contribuiu, sobretudo, para a minha formação enquanto professora, né? É o tempo todo, é aquela formação continuada mesmo, e até hoje. O que eu acho interessante é que eu não tenho a pretensão de achar que eu sei tudo, né? Eu sempre estou indo atrás, sempre estou pesquisando, né? E interessante desse tipo de pesquisa é que você está aberto a qualquer
tipo de gênero musical, estilo, então você está aberto a tudo, né? E, e a gente vai, e as crianças vão trazendo e vão nos desafiando algumas vezes com colocações bem interessantes, né? E para mim vale muito a pena, assim. Ah, então aqui, só para concluir, é uma pesquisa, né, a escuta construída culturalmente, ela tem um papel fundamental nos processos de aprendizado e desenvolvimento musical, é um elemento mediador na ampliação e no aprofundamento de concepções musicais e práticas artísticas, tem sido um elemento válido para a conscientização de saberes e para a gestão do próprio processo de conhecimento musical pela criança. Estou trazendo logo em seguida alguns exemplos e a gente vai poder verificar isso, tá? E, pelo seu caráter dinâmico, está sujeita à continuidade de estudos, né, devido às variações sociais, culturais e tecnológicas. Uma coisa muito importante é que com os alunos de 5º ano, naquele período, eu fiz uns questionários para entender os modos de escuta, e a gente já via, né, há 10 anos atrás, era no carro, era uma coisa assim que era muito em movimento, essa escuta muito em movimento, os fones de ouvido, já uma escuta mais individualizada, e, nossa, foi incrível fazer essa pesquisa, porque a gente já tinha um movimento de bastante mudança, então aquela coisa de você, às vezes, se reunir para escutar com alguém, não era tão mais assim, existe, mas não é tão mais frequente, tão mais constante como antes, tá? E tem um predomínio, assim, leve, assim, da escuta distraída, então aquela coisa da música de fundo, tá? Então, às vezes, as pessoas não estão escutando atentamente a música, mas ela, às vezes, fica com um pouco, como uma música de fundo, tá bom? Bem, vamos a uma segunda etapa, em que eu apresento algumas das propostas que acompanharam o processo da pesquisa. Dentro das práticas musicais realizadas, foram trabalhados eixos e também as modalidades organizativas de Delia Lerner. Como eixos, né, da prática musical, a gente tem a escuta, a produção, o registro e a contextualização. Escuta, apreciação e percepção, produção, tudo que se refere ao fazer musical, criação, interpretação, uso de instrumentos, da voz, de outros objetos e equipamentos também. E o registro, a notação musical, partituras, a escrita musical do século XX para cá, né, da música contemporânea, gráficos e também a escrita espontânea. E na parte da contextualização, todo embasamento histórico, né, tudo que traz referências para a gente compreender a concepção e a existência de uma obra ou de uma manifestação. E dentro das modalidades organizativas, eu optei por trabalhar com elas por conta da otimização do tempo, que é o que a própria Delia Lerner, que é a educadora argentina, que trabalha com a didática do ensino, ela propõe uma otimização do tempo, porque nem tudo que a gente deseja fazer a gente consegue realizar nas aulas, né? Então, se a gente tiver um bom planejamento, isso acaba acontecendo. Então, foram trabalhados projetos didáticos, que eu trabalhei o trenzinho do caipira e a música de concerto, através de um projeto que teve começo, meio e fim. As atividades habituais, eu tenho muito hábito de cantar com as crianças no início da aula. Isso para poder manter o repertório delas e também, se for o caso, trazer dessas músicas que elas cantam alguma outra possibilidade de trabalho.
Também a sequência de atividades, onde nós trabalhamos conceitos, e esses conceitos eles vão sendo estabelecidos, aprofundados, apreendidos, através de uma sequência que inclui vários tipos de abordagens. E também temos as atividades independentes, que são as atividades ocasionais ou de sistematização. As atividades ocasionais, muitas vezes, as crianças, né, vão para um concerto, trazem um programa, e daí, a partir disso, a gente acaba trabalhando, ou alguma outra coisa que eles acabaram vendo, mesmo na rua, daí eles comentam com a gente também dá uma entrada nesse assunto, né, no assunto trazido, tá bom? E de sistematização é como se a gente estivesse passando a limpo algum conhecimento, tá? Então, vamos ver se realmente aquilo que foi feito fez sentido. Então, daí a gente lança alguma proposta para fazer essa verificação. E muito dentro de todo o trabalho, né, foram feitas assim muitas conversas com as crianças, tá bom? Então, elas faziam as propostas, desenvolviam as propostas, e muitas vezes eu voltava para conversar com elas, para ver como tinha sido esse processo, tá? Vou apresentar as duas próximas propostas, elas referem-se a uma composição a partir de um livro apenas de imagens, sem letra. Então, elas tinham que fazer as canções. Eram crianças de 7 anos, tá? Segundo ano. Então, aqui nesse grupo, eu perguntei, né? E as ideias musicais, de onde vêm, né? E aí a Nina responde, eu acho que vem da nossa cabeça, surgiu da nossa cabeça. E aí o assunto vai se desenrolando, e até que o Guilherme fala, a gente vai imaginando, daí entra o Vitor. Vem da nossa imaginação, da nossa memória, vem de todas as partes que envolvem sentimentos. Vem da alegria, vem da dança, vem da emoção, vem de todos os sentimentos. E eu pergunto, só sentimentos? Não, também vem da memória, do que a gente lembra, várias danças. Por exemplo, a gente lembrou de usar eu vou, para casa agora eu vou, do filme, né, da Branca de Neve. A gente usou várias coisas para juntar e fazer uma canção. Eu só adiantei a fala das crianças, porque aqui está um pouco confuso, mas a gente vai verificar agora. Peguei a princesa, já, já, já. Peguei a princesa, já, já, já. Eu vou pegar a princesa, eu vou. Paratimbu, paratimbu, eu vou pegar a princesa, eu vou pegar a princesa, eu vou. Paratimbu, paratimbu, eu vou pegar a princesa, eu vou. Nheco, 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 você vai balançar. Nheco, 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 eu vou te libertar. E essas ideias musicais, de onde será que vêm, hein? Eu acho que vem da nossa cabeça. Será que surge de repente ou... Como que elas vão parar na sua cabeça, Nina? A gente vai imaginando um livro, a gente vai imaginando até. Eu lembrei. Isso vem da imaginação. Vem da nossa imaginação, da nossa memória. Vem de todas as partes que envolvem sentimento. Vem da alegria, vem da dança, vem da emoção. Vem de todos os sentimentos. Só sentimentos? Não, também vem da memória. A gente lembra de várias danças. Por exemplo, a gente lembrou de usar eu vou. De um filme, né? Da Branca de Neve. Várias coisas para poder juntar e fazer uma canção. Legal. Pra falar a verdade, isso tudo é uma canção só. Então, a cabeça falou em vários
Mas ficou bacana, né? Eu gostei muito, viu? Parabéns. Bom, e aí também eu tinha a preocupação de conversar e de instigar, né, de fazer com que eles continuassem pensando sobre o assunto, né, que é algo bem importante também de se fazer, pensando na aquisição aí dos conhecimentos. Depois, agora, então, a segunda composição. Como é que ficou? Chega, Chapeuzinho na cor. Ah, eu vi, as repetições são esses traços, né? Aham. Legal. Vai lá, E então. aqui a gente também fez repetições. Tá ótimo, vai lá. Vai lá, estou, está perto. Chapeuzinho chegou. Não, calma aí, deixa eu ver, vamos repetir. Era uma vez, lá, 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 uma menininha, lá, 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 que estava passeando em um bosque, lá, 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 perto da casinha da vovó. Tum, 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 não é tum, tum, tum. O lobo está perto. Tum, tum, não é tum, 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 tum. Nosso grupo não, vou ver. A Chapeuzinho chegou na casa da vovó. De repente, está batendo na porta. Que tal? Era o lobo disfarçado de carteiro. Não, ele estava disfarçado de carteiro. Estava mesmo. Era o disfarçado de carteiro. E em ambas as produções, a gente nota muito forte a corporeidade, né? Os gestos, marcando, né? Tudo está vivendo a música. E aqui, uma entrevista com uma das integrantes desse grupo. Quando você compõe, quando você faz música, você pensa nas coisas que você já conhece de música? Como é que isso acontece? Bom, meu pai, ele toca bastante. Daí eu fico olhando ele, eu fico vendo. Daí eu falo, nossa, que legal. Então quando eu for compor uma música, eu vou usar as características que ele usa. Uhum, como por exemplo o quê? Ficar aqui, ele sabe fazer tum, 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 estralar os dedos. E ele fica batendo o pé também. Daí eu peguei a mania fazendo também, na hora que eu componho. E que música que ele gosta de ouvir? Assim, e que você acha que influencia você também? Uma que ele me ensinou, aqui a partitura eu te dei. Ah, tá, é Beatles? Não, O que é? O nome da música chama Blackbird. Aham, mas é dos Beatles, não é? Não, é Paul McCartney. Aham, Paul McCartney. Ele fica cantando, daí ele me ensinou uma parte. Aham. Daí eu fico cantando com ele. Né? Aham. É por isso que eu já aprendi até uma metade pequena, agora eu quero aprender a outra. Que gêneros que seu pai escuta, sua mãe escuta em casa e que você acaba usando? Assim, Meu pai costuma ouvir rock, mas agora ele tá meio... Agora ele ouve mais essas músicas do Paul McCartney, ele fica tocando, daí eu começo a cantar junto com ele. Legal. Deixa eu fazer algumas perguntas agora para você, tá bom? Naquela do Chapeuzinho, você pensou em alguma coisa do seu pai mesmo? Só algumas partes que faz tan, 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 e às vezes, quando ele toca no violão, aparece mais ou menos. Aham. Daí você lembrou da batida do violão? Que faz às vezes tum, 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 tan, 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 daí eu quis usar. Né? E aí a conversa vai seguindo, mas até aqui eu já acho bastante interessante, porque ela traz a referência do pai
e muito forte, né, que Pérez Gomes, ao tratar da aprendizagem, né, de como ela vai acontecendo, ele coloca como um fator importante a afetividade. Aqui a gente nota bastante isso, bem como ele coloca também a observação e a imitação. E aqui a gente vê que ela usa, né, ela procura imitar os gestos mesmo do pai dela, e isso, né, corresponde bem ao que ele mencionou. E o que vale bastante é que ela não é simplesmente ela imita, né, ela faz, ela transpõe, ela coloca naquilo que é dela também. Ela faz uma interpretação daquilo. Agora, essa prática aqui, ela tem muito a ver comigo também. Numa tarde de domingo, eu estava pesquisando os materiais pela internet e eu acabei achando um vídeo em que um construtor de instrumentos lá da África do Sul, ele estava experimentando uma cadinda, né, que é um tipo de marimba de Uganda, e estava apresentando para um tocador de calimba, um norte-americano. E eu já achei muito interessante a forma como eles experimentavam, como eles iam fazendo os ostinatos, e os sons iam ficando complementares, um complementava o som do outro. E no dia seguinte, estava saindo uma sala e entrando uma outra classe, e os alunos, eles foram para os xilofones, que ainda estavam dispostos na sala da turma anterior. E começaram a mexer coletivamente como eu tinha visto no dia anterior. Falei, não, eu vou aproveitar. Então, aí está um exemplo de proposta ocasional, né, em situação ocasional, e que foi muito interessante para a gente ver a atuação dessas crianças numa improvisação, como eles trazem aquilo que eles têm como referência, mas na interação com o outro, como isso vai se ampliando, vai ganhando um outro corpo, e, na verdade, a gente vai ganhando novos links de conhecimento dos elementos musicais e na articulação deles, musicalmente, né, na articulação. (9 de novembro de 2009) Bom, aí a função, né, de se escutar, de ouvir o que o outro está fazendo mesmo, com muita atenção, para caminhar todo mundo junto. Tá? Agora eu venho, né, para os dias de hoje. Aqui eu estou trazendo o Jorge. O Jorge é um aluno meu
de piano lá da Escola Municipal de Iniciação Artística, da EMIA, e ele entrou esse ano, então nós não nos conhecemos presencialmente, então nós só estamos interagindo pelas aulas online. E ele, né, começou as aulas sem o instrumento, então eu fui propondo algumas atividades, algumas práticas, em que ele tinha que pegar os sons que ele encontrasse em casa, objetos de casa, e a partir de uma primeira ideia. Então, eu mostrei o piano por dentro para ele, ele observou e a gente chegou à conclusão de que era uma máquina, e então eu pedi que ele construísse a máquina de fazer som dele, né, com o que ele tivesse em casa. Tá? Então, isso trabalhando muito a escuta, então ele foi buscando sons agudos, né, as coisas, ele foi mostrando para mim as descobertas dele. E quando elas se raspam, produz esse barulho, só que tem que ser nesse ponto aqui que elas se encaixam para fazer o barulho. Também é convido a você mesmo raspar elas umas nas outras. Que lindo! Muito bom! E agora, Jorge, que música que você pode fazer? Pensa assim, em como vai começar, como ela vai se desenvolver e como é que ela vai terminar. Pensa, você falou, eu fiz um ritmo, né? Você tem um ritmo, você não tem um ritmo, você trabalha só os sons, as sonoridades. Pensa em como você vai colocar essa máquina para funcionar e que música que ela vai fazer. Então, aí a gente tem muitos elementos aí já em relação à altura do som, a toda a experimentação de timbres desse instrumento dele, então, o ritmo muito forte, a gente tem um elemento de estrutura musical que é a pergunta e a resposta, e a gente, né, ouve bem. E uma coisa que eu gosto, né, é que o semblante dele fica sempre muito feliz com as coisas que ele está descobrindo. E quando o teclado dele chegou, que foi por volta abril, maio, ele começou a pesquisar as funções do teclado dele. Então, eu propus que ele fosse um DJ ao teclado. Então, eu lancei esse jogo para ele. E ele foi criando, então, uma musicalidade usando as funções.
Então, aqui a gente vê o quanto ele está dentro da proposta, dentro desse jogo, né, corporalmente, né, a expressividade do rosto mostra isso também, tá? Queria agradecer aqui a Luísa, que é a mãe do Jorge, e que me deu aí autorização, né, junto com o Jorge também, né, ele também autorizou, para a gente mostrar esses vídeos para vocês, tá? Especialmente hoje. Os outros, eles já tinham autorização devido ao trabalho, né, a dissertação. E a gente vai chegando ao fim agora, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso encontro formativo, que ele tenha contribuído para vocês de alguma forma. Tá? Em relação àquela primeira audição que a gente fez lá atrás, né, que eu perguntei que música seria, qual seria a história dessa música, né, o que estaria por trás dessa música, ela é uma composição, na verdade é uma improvisação, aconteceu, e daí ela foi, na verdade, ganhando já contornos de composição depois de um tempozinho, quer dizer, não foi um tempo tão grande, né, porque foi dentro daquele período de 50 minutos de aula, então era uma turma que nós estávamos sem a sala de música, a escola estava num processo de mudança, e os instrumentos foram deixados no espaço. E então, nós, ao adentrarmos o espaço, as crianças já foram, né, ocupando cada uma um instrumento, uma menina já pegou a flauta, e começou, né, uma grande composição coletiva, né, uma improvisação no primeiro momento, e depois a gente já vê que ela já tem uma certa estrutura. Eu acho que isso vem a responder também aquelas questões que eu coloquei no início, né, como aproveitar, dar sentido, transformar e transpor artisticamente as manifestações sonoro-musicais de nosso cotidiano. Eu acho que quando a gente vê essas crianças tão dentro, né, das propostas, do jogo, e a gente vê todo esse envolvimento, e no caso desse grupo que eu coloquei para vocês no início, e agora vou colocar no final, a gente vê bastante esse envolvimento e responde, pelo menos, acho que um pouco essa questão, né? Que a gente vai aproveitando e eles vão... E o legal é que eles vão fazendo coisas muito diferentes e que sequer eles imaginavam fazer antes. E é isso que acontece na interação, né? É muito forte e demonstra, assim, uma grande atitude artística dessas crianças também, tá? Eu acho que é isso, muito obrigada, e agradeço mais uma vez ao Instituto Olga Cos. Então, vocês vão ficar com o vídeo das crianças.
Muito obrigada.